E aí, pessoal, bom dia pra vocês, como é que vocês estão? Deixa eu ver aqui, vamos ver essa saída. E aí, o que vocês acharam da eleição americana? Muita coisa pra falar, muita coisa pra comentar. Calma aí. Como é que eu peguei o lugar errado? Cara, a eleição do Trump aqui não foi só, entre aspas, a eleição presidencial, né? Teve a eleição do Congresso também. E aí tem vários recados para serem dados a partir do Congresso. Eu vou falar para vocês aqui. Deixa eu primeiro tirar um negócio daqui. Então a eleição do Congresso, os republicanos, que significa direita, conseguiram a maioria também no Senado e na Câmara. E todos aqueles que apoiaram a causa brasileira contra a censura, né, apoiando com projetos de lei, como a deputada Maria Elvira Salazar, daqui da Flórida, que é de onde eu estou agora, eles foram reeleitos, aumentando a sua votação. O que isso significa? Significa que o político americano, além de uma questão por princípios, que eles já fazem isso, né, a lutar pela liberdade, eles também podem ter o interesse em fazê-lo por conta da questão eleitoral, aumentar a sua votação. Gente, já são... Vocês me escutam aí? Já são mais de 2 milhões de brasileiros, 2 milhões e 85 mil, pelos dados oficiais do Itamaraty, que moram aqui nos Estados Unidos, a comunidade brasileira. As maiores são Nova York, Boston, Atlanta na Geórgia e aqui em Miami, né, região de Miami, vamos botar Flórida. Então, existe essa mensagem a ser dada. Aqueles que apoiam a comunidade brasileira têm mais sucesso eleitoral também. E isso é importantíssimo, porque se o Trump consegue a presidência, mas se nós perdêssemos, por exemplo, o controle da Câmara dos Deputados, projeto de lei da Maria Elvira Salazar, que visa acabar com o visto americano de autoridades que violem a liberdade de expressão, leia-se, as autoridades estrangeiras que censuram americanos perderiam a possibilidade de entrar aqui nos Estados Unidos. Esse é o projeto de lei da Maria Elvira Salazar. Se não tivéssemos conseguido, o Partido Republicano, a maioria na Câmara, isso daí seria enterrado com certeza, né? Não é uma pauta desejada pelo pessoal da esquerda. Como é que tem que prestar atenção no caminho aqui também? E no Senado, essa maioria, ela vai permitir ao Trump ter amplo poder para colocar adiante a sua agenda, não só para acabar com a agenda woke, né? Com aquela agenda que visa mudança de sexo para menor de idade, passando por cima da autoridade dos pais, de ideologia de gênero, sexualização nas escolas, né, a questão de pronome, de linguagem, que nunca foi a prioridade de ninguém, em lugar nenhum do mundo. Aquele negócio todo que sempre tem uma minoria que se sente ofendida, que fica sentida, a depender da palavra que você usa, etc. Isso daí vai ficando cada vez mais para o passado. E veja só, o Trump, ele foi eleito agora depois de ter perdido em 2020 a eleição. E ele mesmo fala que hoje em dia ele tem muito mais consciência do jogo, ele sabe muito mais o nome dos americanos e das pessoas para ele se envolver e realmente colocar um governo adiante. Ele diz que no passado, com a inexperiência dele do primeiro mandato, ele tinha muita dificuldade, que às vezes alguém colava nele, dava uma sugestão, ele indicava um nome para um alto escalão de ministério, para alguma atividade pública, e essa pessoa depois ele descobriu. Ele perdia tempo. Ligar. Ou seja, ele perdia tempo nesse tipo de questão. E agora ele está muito mais maduro nas próprias palavras dele. Fez aí, para todo mundo que fica falando questão de centrão, etc., ele fez uma costura política que ele trouxe para si pessoas que antes eram do Partido Democrata, como Bob Kennedy.
Robert Kennedy Jr., ele foi do Partido Democrata no passado, ele era esquerda no passado, hoje é o principal conselheiro, talvez possa ser ministro aí, vamos ver o que vai acontecer, da área da saúde do Trump. Então veja só como é que o Trump ele teve resiliência, né, para atravessar um momento muito ruim. Eu lembro que depois que ele perdeu a eleição, ele ficou cerca aí de 5, 6 meses em total silêncio, foi expulso do Twitter, né, teve um calvário ali, um purgatório que ele teve que atravessar, mas agora ele voltou mais forte do que nunca. Não custa imaginar que isso pode acontecer com o Brasil também. De repente era papai do céu dizendo: olha, Bolsonaro, não era para você ter sido eleito em 2022, porque você não teria tantas ferramentas para colocar adiante as suas ideias. Mas em 2026, tendo maioria na Câmara, maioria no Senado, aliados internacionais, né, a gente tem uma possibilidade de ter ali em 2026, né, um Milei na Argentina, um Trump nos Estados Unidos, várias outras autoridades aliadas, né, o Vítor Orbán na Hungria, Deus quiser aí o Partido Vox na Espanha e o Partido Chega em Portugal, que estão numa crescente. Então o mundo ele está caminhando para ser mais conservador. A eleição foi do ano passado, né, do Parlamento Europeu, ou foi desse ano? A gente está em novembro. Foi esse ano a eleição do Parlamento Europeu, aumentando o número de cadeiras de conservadores, reduzindo o número de cadeiras do pessoal. Tava desligando aqui o Waze. Então é muita notícia boa, gente. E o Trump o Lula mesmo já está tendo... A mágica já está acontecendo, né? O Lula, que foi, antes da eleição, segundo matéria da Folha de São Paulo, estava insinuando que um novo governo Trump seria um nazismo com uma outra cara, teve que dar parabéns ontem. Por quê? Porque aqui é a maior potência econômica do mundo. Se às vezes o pessoal fica criando aí, né, levantando um monte de questão, porque se fizer isso, a China, os Estados Unidos têm uma economia maior do que a China. Quem sabe aí a China também não está começando a viver um momento de resfriamento da sua economia, uma crise imobiliária. Então vamos ver o que acontece com o mundo. Mas essa eleição ela dá uma respirada no Ocidente. Se a Kamala Harris tivesse ganho, esquece. Ia ser assim, ia ser muito mais gente aceitando que tá, de agora em diante a agenda é essa agenda woke. Eu vou ter que acostumar com meu filho indo para a escola e voltando de uma maneira diferente, sem respeitar a autoridade do pai e assim por diante. Quando se fala, por exemplo, em guerra, os Estados Unidos é a maior potência bélica do mundo, é o único país que é capaz de abrir 2 frontes de guerra em qualquer lugar do planeta Terra em 24 horas. O Trump foi o único presidente desse milênio, né, de 2000 para cá, depois do W. Bush, que não abriu guerra nenhuma. Esperavam que ele fosse abrir guerra com a Coreia do Norte, ele foi lá e pacificou com Kim Jong-un, até apertando a mão dele, lá no paralelo 37, se não me engano, né? Me ajuda aí, pessoal. Coreia do Sul, Coreia do Norte, é o paralelo 37, 57. Mas enfim, mesmo tendo em sua mão uma potência bélica como essa, o Trump ele fala em reconstruir aqui as Forças Armadas, voltar com moral dos militares. Jamais seria capaz de fazer uma retirada desastrosa igual aquela que ocorreu no Afeganistão e fez a moral da tropa americana toda ir para baixo. Então tem muita coisa acontecendo, muita coisa boa. A gente ontem esteve lá com o Trump no Mar-a-Lago, né? Cheguei até o momento ali com o filho dele, com o Trump Jr., foi bem interessante. Várias outras pessoas ali legais, estava com o Tucker Carlson, o Vivek, o Elon Musk, né? Muita gente influente, mesmo aqui nos Estados Unidos, mas influente em pautas brasileiras. E esse daí é o espírito, né? O espírito de que o mundo precisa de um freio de arrumação mesmo, voltar a ter uma liderança sólida, até para reduzir o número de guerras pelo mundo. Eu estava falando do Lula, então o Lula, ele, né, voltando atrás da sua fala sobre Trump nazista, ou será se ele mantiver a sua opinião de que é um novo governo nazista, está dando parabéns ao novo governo nazista, né? Ficou meio dúbio, para você ver, né, que um presidente ele não pode ser lacrador, ele não pode jogar para a plateia, ele não pode ficar, né, a todo momento falando aqui e acolá, senão vai meter os pés pelas mãos. É claro que no caso do Lula acontece com muita frequência, né? Diria quase que diária. Ai. Mas o que aí? O que vocês acharam? Ali, ó, Franco de Assis, que dia, meu amigo. Pô, Franco, sensacional.
Felipe Carmona, boa, tamo junto, Carmona. Sheila Smith FC, mandou a bandeirinha ali dos Estados Unidos. Vivemos tempos difíceis, com certeza. E agora essa configuração, o copo passa a ficar mais cheio, né? Se você vê na América Latina presidentes que não são de esquerda, você tem o Noboa no Equador, o Penha no Paraguai, Lacalle Pou no Uruguai, o Milei na Argentina e agora o Trump aqui nos Estados Unidos. Então repara só como é que a coisa começa a mudar e a região começa a ficar mais pintada para a direita, mais pintada de conservadora. É o copo cheio, o copo vazio. E aí o copo está mais ou menos cheio, está mais ou menos vazio. Deus quiser, a gente tendo os acessos que a gente construiu depois de, para quem assistiu ontem, acompanhou lá o Paulo Figueiredo pela madrugada. Eu entrei lá em um momento, fiquei uns 10 a 20 minutos com o Paulo Figueiredo. Para você construir aqui uma relação e você ter acesso a algumas pessoas aqui, demora tempo, gente. Eu, graças a Deus, Deus me deu aí sabedoria e meus pais me deram educação para você saber construir esses relacionamentos que não são simples, não são fáceis, né? Demanda muito tempo, muita presença aqui. No começo eu era muito criticado com relação a viajar, fui presidente da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, mas eu acho que hoje as pessoas enxergam o valor, né, disso tudo. Os Estados Unidos têm um poder uma capacidade de pressão muito grande. Se vocês forem ver o que eles fizeram com a gangue, com a quadrilha do Nicolás Maduro, poxa, congelaram dezenas de bilhões de dólares do grupo do Maduro, da quadrilha do Maduro aqui nos Estados Unidos. Prenderam outros tantos, principalmente por atividades terroristas e envolvimento com o narcotráfico. No Brasil, se tivermos autoridades envolvidas com o narcotráfico, agora esse vai ser o foco do combate à criminalidade das autoridades americanas. Não vai ser mais tentar pegar Alan dos Santos, né? Nem nada disso. Prender gente por crime de opinião, isso vai mudar. Outra coisa, o Trump volta a ter o poder da caneta para fazer o perdão presidencial. Tecnicamente, o que os advogados falam de graça, né? Se nós pensarmos lá, por exemplo, o Daniel Silveira, ele recebeu o perdão presidencial pela primeira vez na história do Brasil. O STF não reconheceu, mas o STF esperou o Bolsonaro sair do poder para não reconhecer. Lembra disso? Então, enquanto for presidente, eu duvido que o Trump vai ter algum problema na hora dele fazer a anistia ou o perdão judicial de quem quer que seja. Aqui tem gente também com problemas desde o 6 de janeiro de 2021. Aí no Brasil, nós temos o 8 de janeiro de 2023. Nos Estados Unidos é o 6 de janeiro de 2021. Então são novos ares aí, pessoal. Estou muito feliz, estou muito contente, né? Os Estados Unidos em boas mãos, escreveu ali o Cacau. Eu agradeço a todos vocês que apoiam o nosso trabalho. Tem muitos outros deputados aqui, tá? Veio até vereador também. Está o Carmelo junto com a esposa. Está o deputado federal Rodrigo Valadares junto com a sua esposa, a Moana, também foi eleita vereadora lá de Aracaju. Tá o Gilson Machado, nosso eterno ministro do Turismo, junto com seu filho, que também foi eleito vereador lá em Recife, o Gilcinho. Eu nunca vi uma presença tão grande de brasileiros aqui. E ontem, no Convention Center, que é onde o Trump fez o discurso dele, tinha amigo nosso lá, o deputado Agostinho Romo, né, o Nigel Farage, deputado inglês. O mundo inteiro está aqui, gente. O mexicano Eduardo Verasteg. A gente estava lá com a Marjorie Taylor Greene, que foi reeleita deputada. A primeira coisa que ela falou quando encontrou com a gente é que ela ficou muito feliz porque a eleição dela melhorou, né, a quantidade de votos, e isso era uma boa sinalização para o Trump na Geórgia, que é um dos chamados swing states. O Trump acabou levando lá também. Então muita coisa bacana acontecendo. Essa maioria no Senado, a maioria na Câmara, poxa, é realmente uma notícia muito boa. E vamos lá, vamos ver as cenas aí dos próximos capítulos, né? Pretendo continuar em contato com vocês aqui, principalmente através dos stories. E vou ficando por aqui, pessoal. Não dá para ler porque a gente está dirigindo, senão dá uma lidinha nos comentários. Mas vamos lá. Um abraço a todos vocês. Fiquem com Deus.